Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira, Esse é o Devaneio das Gatas, um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Devaneio das Gatas. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente ama falar, que a gente compartilha muito, que são os nossos sonhos. Vocês vão entender um pouquinho porque que esse universo dos sonhos, das imagens, da imago, ele é tão importante dentro da psicologia junguiana e qual é a contribuição dos sonhos para a nossa vida. Tá preparada? Olá. Sim, estou ansiosa para esse episódio. Faz tempo que eu queria falar de sonhos. Mas outras coisas estavam atravessando, né? E eu tenho tido uns sonhos interessantes. Tive uma aula na segunda-feira que era uma aula de ética e virou uma aula de sonhos. Pacientes essa semana trouxeram muitos sonhos. Então o tema vem se apresentando. Eu sempre levei muitos sonhos para as minhas terapias junguianas, desde o zero, assim. Meu primeiro psicólogo da vida era um junguiano e eu aprendi com ele a gostar muito desse universo. Toda sessão ele me perguntava se eu tinha sonhado e etc. E eu fui ganhando habilidade de olhar para os meus próprios sonhos. E de lá para cá, nunca mais parei. Eu amo e eu tenho sonhos, assim, muito interessantes, que já contribuíram muito para mim. Os seus sonhos são muito simbólicos e criativos. São muito simbólicos e muito impactantes, assim, para minha vida consciente. Uhum. Eu me lembro de... acho que depois da faculdade que eu comecei... Não, do meio da faculdade para frente eu comecei a trabalhar mais os sonhos. E até de ver os sonhos, assim, dando um spoiler já, né? Uma das funções dos sonhos é nos ajudar na dessensibilização de grandes traumas. E aí, no meio da faculdade, eu sofri 2 acidentes de carro e era muito... E eu tinha que ir de São José dos Campos, Jacareí, São José dos Campos, para Lorena fazer faculdade. Como os acidentes foram no trajeto, foi muito traumático para mim. Só que eu amava muito a faculdade, e aí eu continuei na faculdade, e aí, só que eu ficava revivendo esse trauma. E, nossa, eu sonhava muito com acidente. E levava muito isso para terapia, trabalhava muito isso lá. Porque a psique ela vai usar do evento em si para fazer todo o processo de autorregulação que precisa ser feito a respeito desse evento. Então, ele vai ficar voltando ali, né? Você pode falar melhor que você é a dona da experiência, mas ele vai ficar puxando ali aquilo até que não precise mais ser puxado. Enquanto tiver energia psíquica em torno daquele evento, ele vai puxar esse conteúdo para que você olhe. O sonho, ele está a favor do nosso desenvolvimento psíquico sempre. Ele está sempre a favor da nossa cura, da nossa autorregulação, do nosso desenvolvimento espiritual, porque dentro da psicologia junguiana, essa nossa jornada, ela é absolutamente espiritual por aqui. Então, ela vai... O sonho é, por excelência, o palco onde a nossa psique projeta suas imagens para que a gente faça a leitura e entre em contato com isso. É por isso que a gente precisa se dobrar sobre elas, né? Entrar em contato com esse mundo como fala? De imagens, né? Imaginário, imagético, né? A gente vai ter que se dobrar a esse lugar para que a gente consiga aproveitar desse recurso absolutamente potente para a nossa vida. E gratuito. Gratuito, não precisa pagar semanalmente e que a gente normalmente joga fora. A gente não aproveita o conteúdo do nosso sonho. Então, mas esse episódio é para isso. Por quê? A gente joga fora porque as pessoas não sabem sobre a importância e a função dos sonhos. Então, quanto mais a gente propagar a palavra dos sonhos, mais as pessoas vão dar valor para as experiências interiores e para a sabedoria interior.
Uhum. E assim, sonho não é horóscopo de revistinha, tá? Começa por aí. Ah, sonhei com cobra, né? Significa tal coisa que eu vou ser traído, não sei o quê, né? Acho que é o mais comum. Como é que o nosso sonho é formado? Primeiro, que todas as vezes que a gente está em sono REM, a gente começa a estar nesse estado onde vai ter as formações das imagens que vai produzir o sonho. Uhum. E aí, então, a gente sonha todas as noites, só que não é sempre que a gente se recorda que esses sonhos vêm para a consciência. Ou porque o nosso despertar é muito abrupto, ou porque algo ali na nossa consciência não quer trabalhar, ou não precisa, ou não deve trabalhar aquele material na consciência. Agora, tem outros sonhos que ficam com a gente mesmo quando a gente acordou, que ficam assombrando a gente, né? Que fica com aquela sensação, você não lembra se você sonhou, se você viveu aquilo, você tá com raiva da pessoa, mas você só sonhou com a pessoa. Isso. Tem duas coisas dentro disso que você falou que vale a pena já deixar aqui para o pessoal anotar e nunca mais esquecer. Então, a primeira coisa é que todo mundo sonha. E quando eu não lembro dos meus sonhos, eu nunca lembro. Isso é um sinal que a gente precisa prestar atenção. E nós não somos agentes passivos diante da nossa psique. Nós somos sempre agentes ativos. Então, quando eu nunca lembro dos meus sonhos, isso está me comunicando que ou eu estou com um excesso de material consciente, tem muito ruído aqui no mundo material e pouca iniciativa para esse diálogo com o meu mundo interior. Ou eu também, é comum que em alguns estados de adoecimento, por exemplo, na depressão, que os pacientes não se lembrem muito dos próprios sonhos. Então, é sempre um sinal. Tudo bem, não é que você vai lembrar de todos os sonhos, não é isso. Mas é comum você lembrar dos seus sonhos. E aqueles que mais martelam na nossa cabeça, aquele que a gente não esquece mesmo, esses aí, eles querem absolutamente nos comunicar coisas super importantes. Então, uma primeira coisa é, nós não somos passivos diante dos nossos próprios sonhos. A gente pode ter essa iniciativa, sabe? De fazer coisas que possam nos aproximar desse mundo interior. Então, uma coisa, por exemplo, é perguntar, pedir para os nossos sonhos coisas. Tô vivendo uma situação assim, eu quero orientações do meu inconsciente. E vem, tá? Só que eu preciso, para eu entrar em contato com esse conteúdo, eu preciso de persistência. Não dá para falar, eu quero um negocinho e disponibilidade, né? Porque quem deseja é o ego. Só que a mesma aí coisa. A gente não tem controle do que vai vir. Quando a gente paga uma mentoria, por exemplo, se a gente paga uma mentoria para não escutar nada do que o mentor está falando, eu estou gastando meu dinheiro à toa. Uhum. O sonho é esse mestre interior que, se eu quero que ele seja um mentor da minha vida, eu preciso escutar o que ele está me dizendo. Eu preciso dispor o meu coração, a minha vida, fazer movimentos conscientes para que eu consiga acessar essa sabedoria interior. Sim. E aí está disponível para todo mundo. Então, está disponível, só que a linguagem dos sonhos, ela é uma linguagem metafórica. Ela é uma linguagem que trabalha através das imagens. Tem uma diferenciação quando a gente faz trabalho com sonhos na psicologia junguiana e na psicanálise é diferente. A psicanálise vai chamar o trabalho com sonhos de interpretação de sonhos. Que eu não vou aprofundar, porque eu também nem tenho esse conhecimento. Mas a diferença da análise dos sonhos junguiana está até na terminologia que a gente usa. A gente trabalha com análise dos sonhos. Porque para nós, interpretação é uma palavra que reduz a uma possibilidade, um significado, um símbolo. E quando a gente fala de análise significa quebra. É como se a gente pegasse aquele sonho, aquela história, e quebrasse em partes para olhar esse símbolo, olhar aquele outro símbolo, olhar aquela dinâmica psíquica, olhar como a energia psíquica está se manifestando. E isso é feito de forma subjetiva.
olhando para o que aquela palavra significa para aquela pessoa, qual é o contexto dela, qual é a subjetividade dela, o momento que ela está vivendo, como ela está se sentindo, como ela conta sobre o próprio sonho. Então, é um olhar muito personalizado daquela pessoa. Exato. Naquele O recorte. símbolo, não que não existam símbolos arquetípicos. Existem, né? Se eu pensar assim, pensa, que vem na sua cabeça quando você pensa numa âncora? O que vem na sua cabeça quando você pensa numa pomba branca? E etc. Assim por diante. Mas o símbolo tem a ver com o universo do sonhador. Isso. Então, se eu sonho com um cachorro, para mim pode ser uma coisa, eu posso odiar cachorro, e para mim vai significar uma coisa, e a outra pessoa pode ser louca por cachorro, vai significar outras coisas. Né? Então, eu vou precisar entender, né? Não é a linguagem do sonho, ela não é literal. Eu sonhei que estavam me perseguindo. Ai, meu Deus, vão me perseguir. Não é isso. Né? Precisa um pouco de habilidade. Há sonhos que eles são muito... não precisa de muito trabalho para... Né? Por exemplo, vamos supor que eu esteja ali desconfiando já há algum tempo, já leio sinais, inclusive, de que eu estou numa relação e o meu namorado está me traindo. E aí eu tô vendo aquilo ali, mas eu efetivamente não encontro recurso para fazer nada. Nem para conversar, nem para tomar uma atitude, nada. E eu vou indo aquilo, vou indo, até que de repente eu sonho que o cara tá me traindo. Aí eu falo, pronto, tá vendo? Eu tive a confirmação, eu sonhei que o cara tava me traindo. Mas assim, esse é um sonho absolutamente óbvio, de que o sonho inconsciente tá de alguma forma tá te convidando, minha querida, tome uma atitude. Acorde. Tome uma atitude, né? Então, existem esses sonhos que são bem óbvios e existem os sonhos que são muito simbólicos, que aí eu preciso, não tem como fugir, eu vou precisar de uma enigmáticos, e alguns a gente não vai chegar ali numa correlação e tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque às vezes nem é o tempo, o sonho, o inconsciente, ele é amoral e atemporal. Tem mais essa. Então, significa que ele não segue o nosso tempo cronológico. Pode ser que eu sonhe coisas que só vão fazer sentido lá na frente. Sim. E pode ser que é por isso que eu sonho, que é comum, eu já sonhei isso várias vezes, fazendo coisas que são socialmente imorais. Porque o sonho é amoral. Até porque, geralmente, essas coisas amorais, elas nos ajudam a fazer uma das funções dos sonhos, que é a compensação. Então, assim, estou vivendo uma situação onde eu estou encurralada e eu não posso me defender, E aí eu sonho que eu tô socando. Nossa, ano passado eu tive um sonho muito simbólico. Que, assim, foi uma série de uns 3 sonhos onde eu tacava porrada nas pessoas. Nossa, eu acordava maravilhosamente bem. Eu me realizei pleníssima. Nossa, mas eu tenho, assim, ficou muito vivo na minha cabeça. Com a pele maravilhosa. Maravilhosa. E olha que interessante, né? Um desses sonhos foi um final de semana, eu acho que eu sonhei num sábado. Eu sonhei que tinha umas mulheres tinham invadido o Lumen e eu estava atendendo. E aí na minha sala tem uma varanda. E umas 2, 3 mulheres fubancas ficava lá, falando no meu quintal do Lumen. E aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem ficar aqui. Né? Vocês podem se retirar, por favor? Tive que pedir licença para paciente. Esse é o pesadelo de qualquer terapeuta. Qualquer analista ter que parar a sessão. Ter que parar a sessão porque tem algo de fora interrompendo. E aí era esse o meu pesadelo. E elas, não, a gente não vai sair. Menina, mas eu catei a mulher lá do quintal, enfiei a mulher na sala 4 e taquei as porradas. E aí acordei me sentindo muito bem. Corta para na segunda-feira,
que aconteceu? A gente estava tendo problema, porque o vizinho não queria que a gente estacionasse na mureta dele. E aí ele pintou uma parte amarela lá da calçada que nem podia pintar. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Isso está me mobilizando tanto. Já eram discussões que a gente estava tendo por causa do estacionamento. E assim, mas estava morto. Só que como eu sou a guardiã inconsciente daquele espaço, eu conectei que tinha um conflito acontecendo ali. Uhum. Um conflito de território, de invasão, de limites, que não necessariamente precisa envolver agressão, mas assim, a energia da raiva, da agressão, Da oposição. Da da oposição até, né? Eu estava trabalhando isso também. Sim, exato. Porque a gente é o vizinho bonzinho e o vizinho briguento ao mesmo tempo. Eu sou a que bate e a que apanha. E a que apanha ao mesmo tempo. Né? A gente é todos os elementos dos nossos sonhos, né? Também. A vizinha fofoqueirinha ali, que tá aqui, ela também é uma parte nossa, do nosso feminino, que muitas vezes também fica dentro da gente, fazendo fofoquinha. Né? Quem é essa fubanga em mim? Todos os personagens do sonho falam de coisas minhas. A energia do sonho fala sobre a atmosfera da minha vida. Uhum. Sobre facetas psíquicas minhas. Uhum. Quando muda um ambiente, por exemplo, eu estava na festa, de repente eu acordei num campo de futebol. Uhum. Isso muda, né? Tá falando de cenários psíquicos. De mim, aquilo é sobre mim, todos os personagens ali falam de mim. O sonho é uma coisa, assim, eu amo sonhar. Às vezes eu andei dormindo mal bastante nos últimos tempos, acho que até contei no último episódio sobre isso, e isso estava fazendo com que eu conseguisse me lembrar muito pouco dos meus sonhos, eu não estava conseguindo, sabe? Agora eu tô dormindo melhor e eles estão voltando devagar, tá voltando, sabe? Já tô conseguindo, já tive um baita de um sonho semana passada e eu já tive ganhos imensos, assim, sonhando, sabe? Eu lembro que quando eu tava para sair da vida religiosa, eu sonhei que eu tava num rio e não era dia nem noite, tinha uma penumbra, assim, no cenário, sabe? Eu tava numa lagoa, assim, eu conseguia enxergar as coisas, tinha uma certa claridade, mas não tanta, tinha uma penumbra ali. Isso vai falar do nosso mundo inconsciente, essa penumbra, que é esse lugar obscuro realmente, né? Não é claro, não tem as coisas no inconsciente, elas não até estão... dessa transição, né? Eu tô indo rumo ao desconhecido, eu não sei o que eu vou encontrar lá na frente. Exatamente, eu já tinha me decidido sair, e esse sonho, assim, era uma canoinha, eu tava sentada nessa canoa, só cabiam as minhas pernas, assim, esticadinhas, e dentro dessa canoa tinha um punhal. E aí, nisso, eu já me vejo em terra, na beiradinha desse rio, já tinha saído dessa canoa, e tinha aparecido ali um crocodilo. E não é que sonhar com um crocodilo é isso, mas o crocodilo em si, ele vai falar de coisas do nosso mundo primitivo, dos nossos instintos, da nossa agressividade. E aí, eu pego esse punhal, do nosso cérebro reptiliano, do nosso tronco encefálico, das nossas questões vitais, de sobrevivência, das nossas noções de sobrevivência. Quantos anos faz esse sonho? Só um parênteses. Esse sonho faz, deixa eu ver, eu saí em 2008. Eu acho que eu sonhei esse sonho em 2007. Quase 20 anos. Né? E ele ainda reverbera, tá? Conhece, a gente fala desse sonho. Cada vez que a gente fala, a gente entende mais uma camada dele. Eu amo esse sonho, já dei até aula sobre esse sonho. A gente tinha um professor, né, o Zacarias, que dava aula pra gente na pós, que é o criador do Mandala de Palavras lá, que como chama agora? Mudou o nome. Tear de Palavras? Tear de Palavras, acho que é um teste, né? Do Quati também. Do Quati também, o autor do Quati, ele foi nosso professor na pós, né? E aí ele queria de qualquer jeito que eu escrevesse um livro sobre esse sonho e sobre a minha jornada na vida religiosa. Enfim, não é uma má ideia, eu ainda tô guardando essa ideia aí. Em algum momento pode rolar.
E aí eu pego esse punhal e eu abro esse crocodilo de cima a baixo, assim, ó, com coragem. E eu enfio a mão assim, nas duas partes, abro esse crocodilo. E dentro desse crocodilo tinham várias gavetinhas coloridas, de tamanhos diferentes e cores diferentes. Mas eu não podia abrir as gavetinhas. Nada me impedia, mas existia no sonho uma atmosfera que, de alguma forma, me dizia: você não pode abrir. Você não pode. E isso, né, óbvio, me remete a conteúdos que naquele momento eu ainda não podia acessar. A conteúdos do meu mundo interno, do meu inconsciente, que eu ainda não podia acessar. Mas eu entendi super que abrir o crocodilo era olhar o que tinha dentro de mim. Dar atenção. Com coragem, com a agressividade que aquilo merecia, agressividade no sentido de fazer o movimento que precisa ser feito, e eu precisava fazer aquilo que eu tinha que fazer, aquilo que eu sentia, aquilo que vinha das minhas forças mais profundas, mais vitais, a favor da minha própria existência, da minha vida. Eu nunca mais esqueci desse sonho, vira e mexe, eu volto nele, eu já tive outros sonhos muito significativos. Eu já tive sonhos, inclusive, com que eu não tenho dúvidas de que foram experiências espirituais, de fato. Com meu avô, por exemplo, que também tem esses sonhos, que a gente nunca vai saber, né? É um fio de cabelo que separa, é uma experiência que é psíquica minha, ou uma experiência que é, de fato, quando eu digo espiritual, mesmo é assim, por exemplo, eu já tive um sonho, logo quando meu avô morreu, que eu pedi, de fato, meu avô morreu ali na pandemia, já contei também isso aqui, né? Não tivemos os rituais, e eu pedi que eu queria ter dado um abraço nele. E aí eu sonhei que ele chegava perto de mim, me dava um abraço, o abraço que eu queria ter recebido, longo, demorado, afetuoso, virava as costas e ia. Exatamente o que eu pedi para sonhar. Então, o inconsciente, ele é também esse mundo generoso que se desdobra sobre a nossa vida consciente, quanto mais a gente permitir. Ele é o sagrado. É a voz interior, se a gente se permitir ouvir. Sem dúvida. É a expressão do sagrado, de alguma forma, também, que usa dessa comunicação para enriquecer, para colaborar com a nossa experiência evolutiva. E às vezes ele é pedagógico, no sentido de nos mostrar aquilo que a gente precisa fazer e não está fazendo, aquilo que pode acontecer se a gente não tomar uma atitude. Justamente por ele ter esse caráter sábio. E assim, existem também o que a gente chama de pesadelos ou sonhos sombrios, né? Eles podem ali estar falando de conflitos internos que a gente está vivendo, de emoções que a gente está tentando reprimir, mas que a gente precisa trazer para a consciência para acessar um pouco mais. Mas mesmo os sonhos de sombra e os pesadelos, ainda assim, eles fazem parte de um processo de saúde psíquica. Porque sonhar é um fator de saúde psíquica. O sonho, neurologicamente, ele contribui como se fosse um processo ali de imunidade cerebral e neurológica, sabe? Faz como se fosse um reset, uma limpeza também da nossa fisiologia. Eu não quero entrar muito aí, porque eu acho que pode ser tema para, enfim, porque daria pano para manga para a gente explicar bem isso, pode ser conteúdo de outros episódios, enfim. Os sonhos, eles vão falar diretamente dos nossos complexos, daquilo que o Jung chamou de complexo. E o que é complexo? Complexo é um conteúdo da nossa vida, da nossa história, carregado de energia. A energia fica ali que a gente falou no episódio nos episódios passados, né? Exatamente. E que fica ali vivo, né? Funcionando dentro da gente. Então, o pesadelo, ele pode ser, por excelência, esse esfrega do complexo. Quando na vida cotidiana, eu estou vivendo situações que estão ativando demais esse complexo,
o pesadelo, ele pode ser um sinal de alerta, de cuidado mesmo, assim, tipo, né? Aquela sirene que quer avisar pra gente que a gente tá diante de algo perigoso pra gente, pra nossa psique. Então, ele nos protege também, de alguma forma, né? Ele autorregula, ele fala dessa capacidade neurológica de regular as coisas, mas ele também ele quer nos proteger. Nem sempre a gente dá ouvido, mas o intuito dele é proteger. Inclusive também os sonhos repetitivos, né? Eles também têm esse caráter de mostrar, ó, tem esse complexo aqui, você tá vivendo esse conflito aqui, ó. Né? Lide com isso. Eu sou rainha dos sonhos repetitivos. Eu já tive vários sonhos repetitivos. Eu tenho um que ele não é repetitivo no sentido de eu ficar, tipo, toda semana sonhando ele. Mas com temáticas diferentes. É exatamente a mesma coisa que acontece e eu já sonho isso há uns 5 anos para mais. De vez em quando isso aparece. De vez em quando isso aparece. E que eu amo. Esses aí, eu já te contei deles. Mas os meus, quando eles são repetitivos, geralmente são sonhos de angústia, sonhos de sombra, pesadelos. E aí, assim, é uma merda, que é horrível sonhar isso. Só que, ao mesmo tempo, como a gente já tem essa familiaridade com o sonho, eu sinto como se fosse uma conversa comigo mesma, sabe? Eu vou, anoto, lido, levo para terapia, porque aí eu meio que já sei, nossa, eu tô vivendo esse conflito de novo. Mas uma situação tão diferente, por que eu tô indo para lá de novo e revivendo isso? E aí você vai juntando as pecinhas ali e entendendo o que a sua psique está interpretando das suas vivências. Exato. O sonho, ele requer essas perguntas ativas pra gente mesmo, né? Não porque porque eu sonhei com isso? Não, mas para que eu sonhei com isso neste momento da vida? No que esse sonho me faz pensar? Qual é o convite que ele me faz? Ele chama a atenção para quê? Ele está me trazendo quais emoções? Ele me fez refletir sobre quais temas? Ele me faz olhar para quais atitudes que eu tenho ou não tenho na vida? Quem sou eu no sonho? Se parece comigo mesmo ou é completamente diferente de mim? Eu sou o personagem protagonista ali ou eu sou um observador? Também acontece isso, de muitas vezes a gente não ser a gente no sonho. Isso também é significativo. Todos os detalhes do nosso sonho, eles são significativos e eles falam de coisas importantes. Então, se apareceu ali, é porque é importante. O inconsciente não perde tempo. Assim, vou colocar uma florzinha aqui para enfeitar, não. Não, e ele é muito da hora. É muito legal trabalhar. Eu adoro quando os pacientes trazem sonhos. Eu tinha uma paciente que ela estava vivendo uma situação, assim, de muita injustiça e numa instituição que ela respeitava muito e que ela não foi protegida, ela não foi honrada. E aí a gente trabalhou meses, que magoou muito ela, até que um dia ela teve um sonho com os Vingadores. Do nada. Ela nem faz parte desse universo, ela não tem filho menino, as filhas dela são meninas, assim. Do nada, simplesmente apareceram os Vingadores na sala da casa dela. Mas ela precisava ainda elaborar tanto que a psique dela fez esse favor de trabalhar essa injustiça enviando os Vingadores de dentro dela. Porque já que ela não podia se vingar fora, então algo dentro dela, pelo menos, limpou a honra dela. Eu achei fantástico. É muito fantástico e é muito doido, né? Como o inconsciente ele vai se servindo de imagens para se comunicar. Apesar de não ter esta coisa, sonhou com isso, é isso, a gente pode fazer associações. Né? Então, os Vingadores, a imagem social dos Vingadores, se presta a isso para a psique dessa paciente. Né? Mas porque já tinha todo um contexto de trabalho que a gente estava fazendo. Porque, por exemplo, se fosse outra situação e aparecesse os Vingadores, eles poderiam, por exemplo, representar,
sei lá, um vilão que estava ali, né? Uma pessoa que está ali numa unilateralidade, num exagero, Exato. na sua agressividade. A oposição dela, né? Entre bem e É, mal, por exemplo. isso, poderia Luz e sombra. representar, sei lá, uma pessoa que estava se colocando em risco, né? Porque o herói também pode representar isso. O herói, ele é quase um mártir, né? Ele, às vezes, ele cai na cilada de quase um suicídio inconsciente ali para salvar o outro. Então, Exato. assim, tem diversos aspectos que podem ser vistos, né? E aí, o que é mais interessante no trabalho com os sonhos? O sonho pertence ao sonhador. Então, assim, a gente, como analista, a gente vai olhar e trazer ampliações, convidar a pessoa a trazer associações, mas o que é que vai realmente fazer o trabalho com os sonhos? A emoção. Tocou, fez sentido, encaixou? Então tá aí. E aí não é só aqui. Isso. É isso aqui. O sonho faz a gente ter uma relação com os símbolos que são vivos. Por isso que a gente está falando do sonho da Ju, por exemplo. Um sonho de 20 anos atrás. Quando ela reconta esse sonho hoje e a gente olha para outras camadas, ela ativa a potência daquele símbolo, daquela mensagem, ela se reconecta com aquilo e aquilo toma uma outra camada de sabedoria e de potência que faz sentido para ela. E isso é muito fantástico, né? É muito legal, é maravilhoso, louco, sabe? Né? É por isso que o povo não entende os junguianos, porque a gente é meio... A gente gosta dessas coisas. Né? A gente gosta de sonho, a gente gosta de símbolo. Essa coisa da emoção, eu acho que ela é tão importante, porque a gente tem isso pela intuição, né? Usando esta inteligência absolutamente tecnológica que a gente subvaloriza em nós mesmos, né? E que às vezes não é lógica, né? Muitas vezes não é nada lógico. Não é nada. Mas a intuição faz a gente entrar em contato com esses símbolos todos e ela vai confirmar ou refutar pela coerência interna. Então, é aquela coisa que, de repente, eu penso a respeito de um negócio e que parece que veste aquilo que fala, nossa, parecem duas peças que... Achei a peça do quebra-cabeça. Juntou, colou aqui. Então, é através da intuição que eu busco essa coerência interna das coisas. Então, essa postura investigativa que eu preciso ter para olhar para os meus sonhos, ela vai me dar essa capacidade de confirmar ou refutar coisas. Sim. De relativizar, de duvidar, de ampliar. É por isso que na análise junguiana a gente não reduz os símbolos ou sonhos a um significado só, porque faz parte da análise a ampliação. Seu sonho pode estar mostrando isso, pode estar... Faz sentido para você isso, faz sentido aquilo, mas e aquilo outro? Faz sentido também? Porque assim, a gente funciona consciente e inconsciente. Quando a gente dorme, a gente abre aqui um pouco e esse conteúdo que está no inconsciente, ele nos visita. É assim que o sonho é formado. Ou ao contrário também, né? Muito mais ao contrário, na verdade. A nossa consciência se rebaixa e ela vai ali e visita um pouco conteúdos do inconsciente. Só que elas são oposições. E aí a peça que está aqui, quando ela encaixa com a peça que está aqui, através dessa intuição, dessa função transcendente, dessa emoção que a energia psíquica traz através do sonho, essa coisa que era uma e essa coisa que era outra, elas se juntam e criam uma terceira coisa que é um novo significado. E isso é uma coisa fantástica. Porque é algo que todo mundo tem dentro de si. É uma sabedoria interior, é uma inteligência, é uma tecnologia interior que todo mundo tem dentro de si, que inclusive é ancestral. Nossos ancestrais faziam um uso muito melhor disso do que nós fazemos hoje em dia, diga-se de passagem. As culturas ancestrais, elas faziam rodas onde as pessoas contavam os seus sonhos. E aí um ia falando, comentando um pouco coisas a respeito do sonho do outro.
Então, ela era uma espécie de orientação coletiva, inclusive. Porque, não vamos entrar nessa seara, mas existem os sonhos premonitórios e existem os sonhos coletivos, que falam do inconsciente coletivo também, de coisas que dizem, que nem dizem respeito ao nosso inconsciente pessoal, mas dizem respeito ao inconsciente coletivo. E as pessoas faziam uso disso, inclusive, para orientar ali a própria vida. Só que isso era feito com tal habilidade e com tal seriedade e compromisso que aquilo, de fato, era quase que um oráculo. Isso. Onde as pessoas podiam pensar a própria existência a partir dessa partilha dos sonhos, as rodas do sonho em volta do fogo ali. Que tudo bem, a gente não precisa fazer isso, né? Mas é muito legal compartilhar o sonho. E compartilhar o sonho com alguém que tenha essa riqueza simbólica também, para que essa pessoa possa contribuir. Isso que você falou é importante também. A gente precisa do olhar do analista ou do olhar do outro para que a gente trabalhe alguns elementos do nosso sonho, porque naturalmente eles nos são velados, ocultos e desconhecidos, porque uma parte da nossa consciência não quer se conectar, não pode, não consegue se conectar com alguns conteúdos do inconsciente. Então existe uma certa resistência, uma proteção que ela é natural, ela precisa existir. Então a gente precisa, não existe autoanálise. Existe autorreflexão até certa profundidade, mas a gente precisa sempre do olhar, da fala, da intervenção do outro para que a gente se aprofunde em nós mesmos, inclusive para trabalhar a nossa mensagem interior que vem do sonho. E tem uma outra coisa importante nisso, que é, né, que o Jung dizia. Quando eu conto para o outro, a intuição é minha antena. Energética, né? Ela vai captar essas informações aí do mundo psíquico. A parabólica, né? A parabólica. E ela tá lá, né, neste mundo meu interior. Quando eu conto para o terapeuta está me emprestando o próprio inconsciente também. É como se a minha anteninha de televisão virasse uma parabólica. Porque ela vai... como se unissem as duas forças do inconsciente, porque a gente se comunica aqui, consciente para consciente, o meu consciente para o seu inconsciente, vice-versa, e inconsciente para inconsciente. Quando eu conto o sonho, eu amplifico o sinal da antena. Eu conto com essa ajuda. Tá aí uma grande importância da gente compartilhar os nossos sonhos. Não é com, mais uma vez eu vou repetir, não é com qualquer pessoa, mas é com essa pessoa que consegue me ajudar a ampliar os símbolos que esse mundo aí, esse universo inconsciente trabalha, né? E aí é por isso que na análise existe o terapeuta, a consciência do terapeuta, o cliente, o paciente, né? A consciência do cliente, o inconsciente do cliente e o inconsciente do terapeuta, ele também faz parte da análise. E aí isso é por isso que Jung fala que a gente é uma paráfrase, né? A gente só leva o nosso paciente até onde a gente foi. Porque a psicoterapia pressupõe um trabalho interno e de coerência e de dedicação do mundo interior do terapeuta. Primeiro, porque ele precisa ter um mínimo de relacionamento com seu material interno para que ele não misture e projete o seu material interno no consciente e no inconsciente do seu paciente. E segundo, para que ele se desenvolva em si, e aí com isso ele vai desenvolvendo seu repertório humano e pessoal, para que ele tenha mais até sensibilidade, disponibilidade e ferramentas para trabalhar aquele universo daquele paciente. Porque tudo aquilo que a gente estuda, que a gente se forma, que a gente treina, legal, vai trabalhar aqui, a consciência, beleza. Mas quem que cuida do seu inconsciente, que também é um material no seu instrumento de trabalho? Sim. No nosso caso, a Fernanda.
Nossa psicóloga. A psicóloga. Uhum. A psicóloga da psicóloga, daí tem a sua psicóloga também, que é a maior pirâmide que já existiu em todos os tempos. Exato. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre esse universo, né? Nós estamos disponíveis para conversar. Preste atenção nos seus sonhos, né? Preste atenção nos seus sonhos e nós estamos disponíveis também para conversar sobre isso. Né? Entre eu gosto sempre de deixar um checklist de pessoas que nunca se interessaram por sonhos. Onde você começa a fazer a anotação sobre os seus sonhos? Primeira coisa. Sonhou, o sonho ficou, a emoção ficou em você, o acontecimento ficou em você, algo te despertou uma curiosidade, um interesse ou te assombrou? Ótimo. Esse sonho tem algo de importante ali. Levanta e anota. Anotar o quê? O que aconteceu, faz um brainstorming, né, de como foi o sonho, faz sentido ou não, tem sequência ou não, é lógico ou não. O que importa para nós? Cenário, personagens, temperatura, cores, mudanças bruscas, emoções, como você estava antes, como você ficou depois, como você acordou, se você se lembra em qual dia você sonhou, o que mais ou menos estava acontecendo ali, um mínimo de contexto, de um recorte, enquanto ainda a sua consciência não está muito desperta para retomar as proteções e fazer você esquecer de algumas coisas que você tá querendo fugir, né? E aí anota e guarda e leva para terapia. Exato. Se teve um clímax também, né? Se teve um ponto alto. Isso. Qual foi o ponto alto? Teve solução, teve solução. Teve solução. Qual foi o desfecho, a solução, enfim. Tudo é importante, mas você pode usar separar estes elementos. É óbvio, ali eles acontecem todos juntos. Mas como uma organização para ajudar a gente a registrar esse sonho, você pode dividir esse sonho em cenário, personagens, clímax, desfecho, desenvolvimento. Te ajuda a organizar um pouco. E depois você pode fazer as suas perguntas ativas. Mais uma vez, né? A gente vai ganhando habilidade à medida que a gente vai ficando familiar com esse exercício. Uhum. Né? Mas muito legal quando a gente pode contar. Só anotar e relatar e depois ir se treinando para contar o sonho em análise, isso já é excelente. Já é um grande passo, né? Mas é um privilégio também poder contar com um analista que ajude a gente a olhar para esses símbolos todos. Sim. E assim, né, um verdadeiro junguiano jamais vai dizer, o seu sonho significa isso, isso, isso. Não espere que um junguiano... a gente sempre pergunta, o que isso significa para você? O que você pensou sobre isso? Aí o paciente fica bravo, porque ele queria que a gente já trouxesse as respostas prontas, e a gente devolve as perguntas, na verdade, né? Então, tá bom, vamos pegar isso aqui. Isso aqui, que vem na sua cabeça? Qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça quando você pensa, sei lá, X? Num poço, numa floresta. Mas sabe que isso é uma projeção super natural da análise, porque a gente sempre está achando que a resposta ou a sabedoria está no outro, né? E aí o analista vem e traz, e ele ajuda o quê? Ele ajuda a puxar ali os fiozinhos, né? De alguma coisa que aí a gente faz uma associação e ele vai lá e mostra, lá. Ele nos apresenta, na verdade, uma coisa que estava aqui dentro. E isso é fantástico. Bom, da minha parte era isso. Da minha também. Acho eu tô animada, inclusive, que eu tenho sonhos para levar para minha terapia amanhã. Acho que é um conteúdo que não se esgota. A gente pode falar de novo outras vezes, de um jeito diferente. Se surgirem dúvidas, comentários, né? Assim, pode trazendo também, porque aí até ajuda a inspirar a gente aonde aprofundar mais, né? O que é interessante. Podem sugerir temas para a gente também lá nos comentários. Tá bom, meus queridos e queridas? Muito obrigada por mais um episódio. Eu espero que vocês aproveitem muito bem desse conteúdo. Bons sonhos. Bons sonhos. Um beijo e até a próxima. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.